Aleluia. Não podemos ter dúvidas, amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Diga, não podemos ter dúvidas. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu também tenho ainda familiares que não servem a Jesus. Eu ainda também, infelizmente, tenho alguns familiares que não servem a Jesus. A única preocupação que eu tenho é que se o meu testemunho tem edificado a vida deles. Quando eu luto em Deus para manter-me na excelência, eu tiro uma preocupação do meu coração. Porque aí, quando eu estou testemunhando o Evangelho de Jesus, e a pessoa, por um momento, não decidiu servir a Jesus, isso é uma decisão pessoal e particular dela, e ela vai ter que dar conta diante de Deus. Agora, se eu sou um mau testemunho, que a pessoa não se aproxima de Deus, porque diz assim, na minha família tem um crente, mas é aquele tipo de crente, e aí fala mal de Jesus, fala mal da igreja, fala mal dos cristãos, por causa de um mau testemunho, aí eu preciso me preocupar. Quem está entendendo? Então, o que eu e você precisamos entender claramente, nós não temos responsabilidade de salvar ninguém, até porque eu não salvo ninguém, nem você salva ninguém, amém? Mas nós temos a responsabilidade de, como cristãos, manter um bom testemunho para que todos que estejam ao nosso redor tenham o desejo de ser salvo, como nós somos salvos. Amém, irmãos? Então, por favor, cuide com seus lábios, cuide com as suas atitudes, cuide com seus olhos, cuide com aquilo que você pronuncia, a forma que você vive perto das pessoas. Porque isso pode aproximar ou desaproximar as pessoas de Jesus. Hoje, antigamente, a gente morava em casa que a casa da gente tinha normalmente ali seus 50, 80 metros quadrados e o terreno tinha 300, 400 metros quadrados. Então o terreno era grande e a casa não era tão grande. Mas hoje nós moramos colado um no outro. Sim ou não? Empilhado um em cima do outro. Quem que mora em apartamento? Dá um oi aí. Aí tem bastante gente. Quem mora em sobrado, germinado aí? Coladinho, casa germinada, uma pertinho da outra. Quem mora em casa de aluguel, que é uma casa só, dividir uma peça para você lá e você está lá. Gente, o nosso testemunho só tem que aumentar depois disso. Sim ou não? Porque você dá um espirro aqui, o vizinho ouve lá embaixo, lá em cima, na frente, atrás, do lado, do outro. O nosso testemunho, ele tem que ganhar a nossa casa, a nossa família e também a nossa vizinhança. O nosso testemunho, ele pode levar uma pessoa para o céu ou pode acarretar o inferno para a vida dela. Claro que ela é responsável pela própria vida em Deus. Mas no que eu posso ajudar, eu tenho que ajudar. Então o meu testemunho precisa edificar a fé das pessoas. As pessoas podem ficar bravas com o teu testemunho. Escuta o que eu vou te falar. Existe um tempo na fé da gente que pela nossa mudança de conduta, mudança de linguagem, quando a gente não se corrompe, a gente não se vende, as pessoas que antes caminhavam do nosso lado vão passar um tempo e ficar brava com a gente. E essa braveza, ela é boa. Sabe por quê? Porque o dia que essa pessoa converter e você não mudar o teu testemunho, ela vai chegar lá na frente, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos depois, e vai chorar junto com você e dizendo assim, ó, eu quero pedir perdão para você, porque aquele dia, aquela vez, eu queria induzir você a esse erro, a participar de tal festa, a beber tal coisa, a comer tal coisa, a ir em tal lugar, a vestir de tal jeito, a celebrar tal festividade, a adorar tal divindade, e você não fez, você se manteve fiel. Sabe o que a gente ouve e a gente vê muito ruim dentro das igrejas? Que tem muitas pessoas que não suportam o bom testemunho e caem na besteira de ser ímpio como ímpio e não fazer do ímpio um crente. E aí ele se corrompe em alguma atitude que ele está tomando na caminhada cristã.
E aí aquela pessoa que era ímpia, naquele momento que estava levando ela para a sua impiedade, lá na frente encontra alguém mais crente do que aquele crente que deu mau testemunho aquele dia e se corrompeu. Lá na empresa, ou dentro da própria família, ou um colega, e a pessoa entrega a vida para Jesus. E eu fico parando e pensando assim, aí essa pessoa converte, ela vem para Cristo. Aí ela bate de frente com aquela pessoa que um dia não conseguiu suportar o bom testemunho e ser cobrada por aquela pessoa que agora converteu e nasceu de novo. Você está entendendo o que eu estou falando? Dá de frente com aquela pessoa e aquela pessoa olhar para esse e dizer assim, você é crente há quanto tempo? Tantos anos. Então, hoje eu sou crente também. E aquela vez que eu estava assim, eu te convidei para tal lugar, você já fazia parte da igreja? Já. Você fazia parte de um discipulado? Já. Você ia num culto num lar? Sim. Você ia para a igreja? Sim. E por que você deixou se corromper, sabendo que eu estava corrompido? Por que você não pregou para mim? Por que você não manteve o teu testemunho? Imagina que vergonha. Fiquei pensando nisso essa semana. Falei, Deus, a minha casa e a minha família não pode se corromper por causa de um mau testemunho meu. Mas eles podem ficar bravos por um bom testemunho meu. Que eles fiquem bravos, Senhor, muito bravos. Porque o dia que eles nascerem de novo, nós vamos chorar junto, lembrando que eu não me corrompi. Nós vamos celebrar juntos, porque dos meus lábios não saiu engano, das minhas atitudes não saíram mentira. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero pregar hoje sobre o amor da família por ser igreja. O amor da família por ser igreja. Nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo. E eu fiz algumas pesquisas esses dias e eu estava vendo que de cada 10 brasileiros, 6 pessoas já pensaram em suicídio nesses últimos tempos. E aí eu fui atrás que se de 10 brasileiros, 6 já pensaram em suicídio, então nós estamos com 60% de uma população tentando se matar, ou pelo menos pensando. E se nós temos uma nação com 30% de evangélicos nominados evangélicos, então nós temos uma porcentagem no meio desses 60% de pessoas que tentaram tirar a própria vida, infelizmente de cristãos evangélicos. E essa porcentagem ela é alta, porque diz as pesquisas ali que não bate muitas informações, uns falam 1,3, outros falam 1,7, outros falam 2,1. Então quer dizer que a cada 6 brasileiros que já pensou em tirar a própria vida, 2 crentes já pensaram. E aí eu fico lendo a Bíblia e eu não vejo essas bases bíblicas para nós, como cristãos nascidos de novo, termos esses tipos de pensamento, porque se a voz do diabo está com mais influência na minha mente, no meu coração, com o desejo de tirar a minha vida do que o desejo de viver uma vida para a glória de Deus, é porque eu estou dando mais tempo para as coisas do mundo ou de Satanás do que das coisas de Deus, da palavra de Deus e da casa de Deus. Eu sei que você pode ter passado por isso. Eu sei que você já pode ter sido assolado por isso. E hoje eu quero que você seja restaurado nos teus pensamentos e nos teus sentimentos. Eu quero que você ame ser família e que você ame ser igreja. Porque alguém que pensou em tirar a própria vida é porque, primeiro, não apenas não está se amando, já deixou de amar a Deus, por isso deixou de se amar, e automaticamente também não ama aqueles que o rodeiam, começando pela sua casa, pela sua família. Porque ele pensa muitas vezes apenas em tirar a sua própria dor. Mas ele esquece que, achando que está tirando a sua própria dor, ele está gerando uma dor eterna no coração de todos aqueles que o amam e o rodeiam. Quem está entendendo? Então nós, como igreja, precisamos hoje entender que nós precisamos amar ser família. E nós precisamos amar ser igreja. Tudo que Deus tem para nós e tudo que Deus deseja para nós é o melhor, irmãos. Deus quer o melhor para mim e para você, sim ou não? Você imagina que sim ou que não?
Mas o diabo diz muitas vezes na nossa mente que não. E muitas vezes nós acreditamos nessa fala. E porque muitas vezes acreditamos nessa fala, a gente deseja tirar a própria vida, se machucar, se ferir. E nós temos atendido uma geração que tem passado muito por isso, e a geração dos jovens tem sido ainda mais assolado por isso. Nós tivemos uma experiência de ministrar em um congresso, em uma outra cidade do nosso estado, e era um congresso para filho, na sua grande maioria, de líderes. Era um congresso de jovens. E nesse congresso de jovens, a grande maioria dos jovens que estavam lá era filho de pastores, apóstolos e líderes. E enquanto nós ministrávamos, o Espírito Santo começou a dar palavra de conhecimento. E quando nós estávamos ali pregando, na palavra de conhecimento foi feito um pedido. Quem aqui já teve vontade de se matar, sai do seu lugar e vem para frente. Nós tivemos mais de 70% do público, dos jovens, vieram tudo para frente. E naquele momento que a palavra de conhecimento foi dada, uma jovem tinha acabado de ir no banheiro se cortar. Dentro do congresso. Dentro de uma igreja. Amados, não basta nós dizermos que somos família e não basta nós dizermos que somos igreja. Nós precisamos ser. Ser família, e quando eu falo família, eu não estou falando agora da igreja local, estou falando da tua casa. Você precisa ser família. Sentir ser família. E como igreja, você precisa se sentir ser igreja. E como igreja, nós somos uma grande família feita por várias famílias. Com temperamentos diferentes, atitudes diferentes, mas a santidade precisa ser a mesma. Nós precisamos entender que como família, Deus nos criou e tudo que Deus criou, Ele delega uma autoridade. Diga comigo, tudo que Deus cria, Deus delega autoridade. Tudo que Deus cria e delega, Ele delega com autoridade. Não existe o que Deus faça que Ele não delegue autoridade. Mas quem tem autoridade precisa ter responsabilidade. Diga comigo, autoridade. O pacote é completo. Ninguém tem autoridade sem responsabilidade, irmão. Toda pessoa que recebe autoridade, recebe o pacote da responsabilidade junto. Tem muita gente que gosta de autoridade. Na verdade, tem muita gente que gosta de autoritarismo. Todo autoritário que não é autoridade, ele não gosta de responsabilidade. A autoridade delega a responsabilidade. Mas no tempo que nós vivemos hoje, existe uma grande diferença. Existe pessoa com autoridade e existe pessoa com influência. E nem toda pessoa de influência é uma pessoa de autoridade. Estamos vivendo em um tempo dos influencers, sim ou não? Tem influencer que influencia a vida do teu filho, da tua filha, sim ou não? Que te influencia, sim ou não? Mas tem autoridade sobre a tua vida? Não tem autoridade, mas tem gente que acha que um influenciador é uma autoridade. Sabe qual que é a diferença entre uma autoridade e um influencer? O influencer é aquele que fala o que quer, querendo formatar a tua mente, mas no dia que a azeitona espreme para o teu lado, ele vaza. Por quê? Porque quem apenas influencia e não tem autoridade, não tem responsabilidade com você e nem com a tua casa. No dia que o negócio começa a pegar preço, no dia que a situação começa a ficar meio complicada lá no teu casamento, começa a ficar complicada na tua vida financeira, começa a ficar complicada na educação dos teus filhos, não são os influencers que você vai buscar. Quem que você busca? Quem é que você busca quando você precisa de ajuda? Você busca pessoas que você vê nelas autoridade. Porque pessoas de autoridade são pessoas de responsabilidade. E quem tem autoridade sobre a sua família é você, sacerdote. Você não pode ser um influencer da sua casa. Você tem que ser a autoridade da sua casa. Você pai, você mãe, você marido, você mulher. Você não é um influencer do teu relacionamento. Você é a autoridade do teu casamento. Eu não sou um influencer do altar. Eu sou a autoridade do altar. Eu não estou aqui apenas para influenciar você. É claro que toda autoridade influencia.
mas nem toda influência tem autoridade. Quem entendeu? Toda autoridade vai influenciar as pessoas, mas nem todo influencer tem autoridade, porque a autoridade está carregada com o pacote da responsabilidade. Existem pessoas que são pai, mas não são autoridade? Sim ou não? Sim. São. Sabe quando? Ele estava influenciado pelo relacionamento. Aí ele gerou um filho. Estava uma influência muito gostosa naquele momento. E gerou uma criança. E aí, na hora que a jovem, a moça, a mulher, falou assim, eu estou grávida. A grande maioria desses homens perseguidos aí de fora faz o quê? O que ele faz? 73% da nação brasileira. 73%. 73% tem problema com paternidade. E esse problema está ligado até documental. Porque as pessoas ou não têm o nome do pai no documento, ou o nome que foi posto pelo pai no documento, porque o influencer foi obrigado, e não porque ele tinha autoridade. Porque a lei mandou ele colocar. Então eu quero dizer para você que um homem que se deita com uma mulher e gera um filho, ele talvez não seja um pai, ele seja apenas um influencer, porque ele estava influenciado pelo momento. Ele influenciou o momento, ou alguém influenciou ele? Alguém estava influenciando alguém. Ou os dois estavam muito influenciados pelo corpo, pelo ambiente, pelo momento, pela carnalidade, e gerou um filho. Então, um pai influencer não tem autoridade, ele só gera. Mas ele não tem responsabilidade. Porque pai que gera e que tem autoridade é aquele que tem a responsabilidade. Ele não é apenas um gerador, ele é um genitor. Ele não é apenas que colocou um filho no mundo e ele influencia lá de fora, mandando dinheiro. Ele influencia lá de fora, fazendo algumas micagens legal, que o filho até olha e fala, nossa, meu pai é legal e todo aquele negócio. Mas pai é pai e mãe é mãe com autoridade. E o senso da autoridade traz o senso da responsabilidade. O pior tipo de coisa que pode existir, a pior forma, a mais perniciosa, a mais perigosa de pastoreio, liderança e paternidade é o pastoreio, a liderança e influência. A paternidade e influência é a mais perniciosa, é a que mais tem estragado a nação. Líderes e influência. Pastores influência, com mensagens prontas, de efeito, que não geram transformação. Por quê? Porque no dia do problema fica para lá. Eu só dei uma palavra para vocês, o teu problema não é o meu problema. Eu sempre disse o seguinte, eu não sou um pastor que resolve problemas, eu sou um pastor que resolve pessoas. Pessoas têm problemas, eu resolvo pessoas. Pessoas resolvem seus problemas. Então eu sou canal de bênção para as pessoas. E eu não sou canal de bênção para os problemas das pessoas. Eu sou canal de responsabilidade e autoridade sobre a tua vida. E você, cheio do Espírito Santo, e com uma palavra de direção e de autoridade, cheio de responsabilidade, você pega e resolve teus problemas. Quem está entendendo? Pai não resolve o problema dos filhos. Pai é responsável sobre os filhos. E os filhos, a partir do momento que tem uma idade de responsabilidade, ele começa a dar conta dos seus próprios problemas. Mas ele será influenciado pela autoridade e responsabilidade do seu pai. Quem está entendendo? Tem pai que quer apenas influenciar com palavras, mas a sua vida não tem peso de responsabilidade. E quando uma vida não tem peso de responsabilidade e não tem peso de autoridade, influência não muda caráter. Diga comigo, influência não muda caráter. Influenciadores não têm autoridade de gerar mudança na vida das pessoas. Elas são momentâneas. Elas geram um ambiente legal por um tempo. Qual é a responsabilidade de um pastor no altar? É para sempre.
A minha responsabilidade não é pregar no domingo, largar você com uma mensagem, virar as costas e ir embora. Se você precisar da minha autoridade para trazer a responsabilidade sobre você e também uma influência sobre a sua vida, eu preciso estar disposto e disponível para isso. Mas eu repito, eu estou disposto e disponível como autoridade e tendo uma responsabilidade sobre você. Aquilo que porventura o teu passado acarretou, você trouxe junto com você e agora você quer resolver, agora você é canal de Deus, da palavra de Deus no teu coração, para que você através da palavra de Deus agora resolva aquilo que ficou para trás. Mas nós vamos estar juntos. Um influencer foge disso. Um responsável se mantém junto até o fim. Então, hoje nós precisamos entender que a autoridade gera responsabilidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: se você tem autoridade, você tem responsabilidade. Não importa se fala assim, o fulano de tal lá em casa não tem um passarinho para dar água, arranja um passarinho para ele. Arranja um gato, um cachorro, precisar é só chamar o Cleito. Não, a Jana não divide os bichinhos dela com ninguém. O Cleito divide. O Cleiton, eu sei que ele pega escondido lá. E dá o saco de ração junto. Irmãos, arranje alguma coisa para o teu filho, teu jovem dentro de casa ter responsabilidade. Arranje algo para ele ter autoridade. Porque uma pessoa que não arruma a própria cama, a alma dela está muito desarrumada. Tem dia que eu saio da cama, não arrumo a cama, eu fico pensando o dia inteiro. Eu falo, rapaz, se eu sair depois da mulher, eu fico mal, não fico legal não. Porque eu sei que o básico, o mínimo da nossa vida é arrumar a nossa própria cama. Porque casa desarrumada, começando por uma cama desarrumada, mostra que uma alma está desalinhada. Existem pessoas hoje que querem ser influentes na frente de uma tela de computador para os outros. Tem pessoas que querem ser influentes na frente de um celular. Mas se virar o celular para o lado, mostra a pilha de louça que um responsável deixou ali. Se virar o celular para outra peça, mostra lá uma cama que já faz semanas que está com o mesmo lençol e não troca. A fronha que nunca é trocada. Se for para fora num jardim, mostra a altura da grama, mostra que ali tem alguém que é bom e influente, mas pouco tem de autoridade e menos ainda de responsabilidade. Porque toda autoridade delega responsabilidade. Se eu quero ser autoridade no altar da igreja, eu preciso ser autoridade no altar da minha mesa. Se eu quero ser autoridade no altar que se prega, eu preciso ser autoridade no leito que se deita. Quem está entendendo? Eu não prego no altar, eu prego na minha cama. Eu não prego no altar, eu prego na minha mesa. Porque é lá, quem dorme do meu lado, quem come comigo, é que sabe se eu sou sincero, verdadeiro, se eu tenho autoridade, e com essa autoridade, se eu tenho responsabilidade, ou se eu só sou um influente de microfone na mão, querendo fazer bonito para uma geração, uma multidão que aqui me assiste, e uma multidão que pode me assistir pela internet. Porque um clique, dependendo de quem me assiste e compartilha essa mensagem em 1 minuto pode chegar a milhões de pessoas. Então eu posso ser um bom influencer e um muito mal como autoridade. Porque como influencer eu não tenho responsabilidade, mas como pai eu tenho. Mas como marido eu tenho. Como pastor eu tenho. Então, amados, a autoridade gera responsabilidade. Se você recebeu uma autoridade, automaticamente você recebeu uma responsabilidade. Não tem como tirar uma coisa da outra. Eu sou autoridade em tal lugar. Qual é a tua responsabilidade? Nenhuma. Então você não é autoridade nenhuma. Porque a autoridade que não tem responsabilidade não é autoridade. Pode ser apenas um influencer.
Nós precisamos amar ser família, irmãos. Nós precisamos amar ser igreja. Porque dentro de famílias verdadeiras e de igrejas verdadeiras, não tem influencers, tem autoridades. Casa que pai e mãe não tem autoridade, não é uma casa, é uma anarquia. Igreja que o pastor não é autoridade, não é igreja. É um clube. E olha que, dependendo do clube, tem mais autoridade lá constituída e leis do que muitas igrejas. Nós precisamos entender que quando recebemos a autoridade de Deus, recebemos junto com ela a responsabilidade de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Vocês lembram da vida de um apóstolo muito famoso, chamado Pedro? Quem já ouviu falar de Pedro, diga amém. Amém. Ainda bem que você já ouviu falar. Pedro era um grande influencer. Diga comigo, Pedro era um grande influencer. Ele era um baita de um pescador. Um cara que, quando a psicologia diz que estuda os temperamentos, ele era um cara enérgico, sanguíneo, colérico, daquele para frente, botava o peito, enfiava a cara, dizia o seguinte: se vai te matar, vai ter que matar a mim. E toda aquela história que a gente conhece da vida de Pedro. Pedro era um grande influencer. Pedro foi levantado como 12 de Jesus. Jesus falou para ele: você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens a partir de agora. Pedro recebeu essa chamada para dentro dele, e no meio dos 12 ele era um influencer. Ele era um influencer, ele era o cara. Ele falava, e você vê que aqueles discípulos obedeciam ele. Porque primeiro, quando você vai para a teologia bíblica, ele era o mais velho. Ele é o único que pagou imposto com Jesus. Então ele era o único que tinha provavelmente acima de 21 anos. O resto era tudo pré-adolescente e jovem dos 12 de Jesus. Diz a teologia que alguns poderiam ter 12 anos de idade. E tinham de 12 até 20. Essa é outra mensagem, não vou pregar, deixa para outro dia. 12 até 20, eles eram jovens, e Pedro era mais velho, mas ele era um influencer. Ele falava e a galera ficava prestando atenção. Tanto era que depois que Pedro traz Jesus, Pedro volta a pescar. E Pedro arrasta quantos com ele? Quantos que Pedro arrasta? Todos. Pedro era um influencer. Ele falou: Jesus morreu, casa caiu, acabou. O que nós vamos fazer? Voltar a pescar peixe. Mas Jesus não tinha falado que ele não era mais pescador de peixe? Ele esqueceu. Ele estava empolgado. Diga assim comigo: ser igreja não é ser empolgado. Mas Pedro era empolgado. E ele estava no meio dos 12, ele influenciava, ele era empolgadão. Aí Jesus falou para ele assim: você vai me negar. Ele falou: de jeito nenhum. De forma alguma, nunca te negarei. Vou na frente, se preciso for, eu morro. Jesus falou: Pedro, não é bem assim não, cara. Você vai me negar sim. E aí Pedro está saindo da cidade, está no meio da vila, e lá ele é confrontado. E lá Pedro começa a negação. Pedro nega uma vez, Pedro nega 2 vezes, Pedro nega 3 vezes. E aí diz o texto que o galo canta. Na teologia, quando você vai, diz que esse galo tem 3 significados. Tem o galo animal, mas provavelmente não era, porque era um animal impuro, considerado para o povo hebreu. Então provavelmente não era um galo cantando, ou ele estava fora do arraial. Mas o termo galo usado aqui é trombeta, sirene. Era algo que alguém estava tocando ali, um chofar, uma trombeta, alguma coisa tocou. Mas o texto diz que um som seria ecoado depois que esse homem negasse a Jesus 3 vezes. E ele nega Jesus. E quando ele nega Jesus, e ele lembra da autoridade que foi constituída sobre ele,
O que ele fez? Vazou fora. Porque ele queria a autoridade de ser 12 de Jesus. Mas ele não queria a responsabilidade de ser 12 de Jesus. Porque era bom dizer que era um dos apóstolos de Jesus. Era bom dizer que era um dos 12 de Jesus. Era bom dizer que era um daqueles que estava com Jesus enquanto Jesus estava curando o enfermo ali. Aí o enfermo era curado e falava, acabei de ser curado. Que bom, é o meu mestre, é o meu líder, é meu pastor. Foi ele que te curou. Que legal, cara, é verdade. Aí ia lá o outro, era cego, não é mais? Então, foi meu pastor que te curou. É da minha igreja, ele é da minha igreja. Nós somos da mesma igreja. Ele é o pastor da minha igreja, sabia? Ah, você está com fome? Calma aí, vou te servir, ó. Tá vendo esse cestinho que eu estou trazendo aqui? Tá vendo esses peixes? Era daquele menininho ali atrás, ó. Tinha 5 pão e 2 peixinhos. E sabe o que você está comendo? Porque o meu pastor multiplicou. Ó, tá vendo como que eu sou influencer, ó? E estava ali, fazendo bonito. Mas no dia que a azeitona espremeu e que dela tinha que sair azeite, ele negou uma vez, negou 2 vezes, negou 3 vezes. Porque a autoridade está carregada de responsabilidade. E na hora da responsabilidade ser exigida, o que ele fez? Vazou. E vazou e junto com ele levou uma multidão de líderes. Porque ele era um bom influenciador. Aqui entra o perigo do líder influenciador. Que pode te levar para o mal, mesmo parecendo que é bom. Porque ele é legal. Porque ele está falando o que eu quero ouvir, na hora que eu quero ouvir, do jeito que eu quero ouvir. Ele vai me levar para um ambiente que eu quero fugir. E esse influencer chamado Pedro estava lá pescando. Mas como Jesus, ele é um pai de amor, ele é um resgatador, ele é um restaurador de líderes que não entenderam a sua chamada, estão apenas influenciando por um tempo. E Jesus está querendo gerar, não uma geração de influencers, mas Jesus está querendo gerar uma geração de homens e mulheres de autoridade, de homens e mulheres com responsabilidade. Jesus vai atrás dos seus discípulos de novo e está caminhando numa praia. E olha o que diz o texto para nós, João 21, verso 15. Agora é o final, tá? Eu não vou ter o tempo de ler todo o texto aqui. Quando ele aparece na praia, João 21. Verso 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Olha aqui para mim. Pedro estava indo pescar. Estava em alto mar pescando. Quando Jesus se apresenta na praia, Jesus já está com o peixe pescado e assado. Diga assim comigo, Jesus está sempre à frente. Jesus não tinha problema dos discípulos gostar de peixe. Jesus tinha problema quando os discípulos trocaram o chamado pelos peixes. Jesus chama eles, Pedro salta do barco, vem, os discípulos vêm, Pedro vem até a praia, o peixe está sendo assado. O mesmo ambiente foi feito de novo, no teatro da vida Jesus faz uma fogueira de novo, porque foi diante de uma fogueira que Pedro negou Jesus. Então Jesus prepara uma fogueira e naquela fogueira não está vazia, naquela fogueira tem peixe, porque na presença de Jesus tem sempre mais do que aquilo que a gente vai buscar. No lugar onde ele negou tinha uma fogueira, no lugar da reconciliação tinha uma fogueira e tinha restituição. No lugar da reconciliação, no lugar da reconstituição do ambiente, Jesus traz aquilo que ele estava indo atrás, estava dizendo assim, ó, aquilo que você está buscando com a força do teu braço, eu tenho assado para você. E o texto diz que os discípulos chegam ali, Pedro chega ali, e eles comem junto. Jesus não fala nada até aquele momento. Eles compartilham, eles ceiam juntos. Porque ceia fala de comer. Então eles ceiam na beira do lago. Eles estão ali, comendo juntos, olhando um nos olhos dos outros de novo. Eu fico imaginando o constrangimento daquele momento. Eu imagino vindo à memória deles assim, ele falou mesmo, ele tinha dito. Ele falou que nós éramos pescadores de homens e não mais de peixes. Ele falou que ele teria que morrer. Ele falou que ele iria ressuscitar. Ele falou do seu poder, ele falou da sua autoridade. E os discípulos olhando para Jesus ressurreto em carne e osso na frente deles, na beira da praia, com uma fogueira instalada e os peixes assados que eles tinham acabado de comer. Eu imagino o constrangimento. Aquele sentimento assim, quem vai fazer a primeira pergunta?
Quem vai ter coragem de falar alguma coisa? Aí o texto de João, verso 15, que nós começamos a ler, diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então lhe disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então entristeceu-se por ter ele lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Presta atenção no verso 18. Em verdade te digo, que quando você era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde você queria andar. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Nós sabemos que nesse texto aqui tem uma alusão das 3 negativas de Pedro, Jesus quebrando a maldição que Pedro instalou pela sua própria boca, dizendo: eu não o conheço, eu não o conheço, eu não sei quem ele é. Jesus vem e, olhando nos olhos deles, depois de ter comido junto, Jesus faz uma pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus estava querendo quebrar aquelas 3 negativas com 3 positivas. Jesus estava querendo quebrar aquelas 3 palavras de maldição que não conhecia Jesus, com 3 palavras dizendo: eu te amo. Nós sabemos também, eu já preguei sobre isso e não vou pregar agora, que esta palavra, eu te amo, não é eu te amo no original. Ele fala: eu gosto de você. Segunda, ele fala: eu gosto muito de você. E na terceira, ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E com vergonha ele diz: tu sabes que eu te amo. Porque a última pergunta de Jesus não é: Pedro, tu me amas. Na primeira é: Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto muito do Senhor. A segunda pergunta é: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. Aumentou o nível. Aí quando Jesus vem na terceira pergunta, Jesus não pergunta se Pedro ama Jesus. A terceira pergunta aqui, no original bíblico, é: Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro descai o semblante e ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus falou: então hoje está estabelecido a autoridade que você não tinha. E quando eu estabeleço uma autoridade, o pacote da responsabilidade vem junto. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de você. Então, ele diz algo para Pedro aqui: apacenta os meus cordeiros. Autoridade restituída, responsabilidade restaurada. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto muito de você. Então, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Aumentou o nível da responsabilidade. Pedro, você gosta de mim? Não, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. É isso que tinha que sair da boca de Pedro. Aí Jesus falou: agora está selado a tua autoridade e aumenta a tua responsabilidade. Então disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Começa com um cordeiro sendo apacentado, vai para um pastoreio de uma ovelha sendo apacentada, até o apacentamento de todas as ovelhas. Porque pastoreio fala de algo que é teu. Apacentamento fala de algo que também não é seu, mas é responsabilidade sua. Como que é isso para um hebreu? Como que é isso para um judeu? Um pastor está no campo. Quando ele fala algo, as suas ovelhas ouvem a sua voz e vêm até ele.
Ele sabe quem são as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Mas se um pastor está no campo e ele está pastoreando as suas ovelhas, e existem ovelhas que não são dele, mas estão perdidas ou estão no cair da noite, e aquelas ovelhas podem morrer, podem se perder, aquele pastor, por senso de responsabilidade, ele não é apenas pastor para as suas ovelhas, ele passa a apacentar todas as ovelhas que estão no campo agora. Quem está entendendo a profundidade dessa mensagem? Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, a pergunta é se você me ama, você diz que gosta. A pergunta é se você me ama, você gosta muito. Agora eu pergunto, você gosta de mim? Muda a resposta. Quando muda a resposta, muda a autoridade. Quando muda a autoridade, muda o senso de responsabilidade. Porque toda autoridade é carregada de responsabilidade. Todo pastor que tem autoridade tem que estar carregado de responsabilidade. Pessoas que pastoreiam os outros por influência não têm responsabilidade nenhuma. E no dia do problema vão abandonar a ovelha no campo e ela vai morrer sendo comida por lobos, caída nos buracos da vida, caindo nas barrocas da vida, das pirambeiras da vida, vão se quebrar, vão morrer, vão se machucar e vão ser presas fáceis. Porque quem gosta de andar com influencer não gosta de pessoa com responsabilidade. Porque quem anda com autoridade sabe que ali está carregado de responsabilidade. Famílias com pais que têm autoridade é uma família que é cheia de responsabilidade. Pais irresponsáveis são pais influencers. E pais e mães influencers, eles não mudam a história dos seus filhos, porque esses são as suas primeiras ovelhas do seu apacentamento. Porque eu não posso amar a igreja de Jesus se eu não amo a família. Não existe igreja forte com família fraca, eu prego isso há 20 anos. Não existe igreja forte com família fraca. Não existe igreja boa com família ruim. Toda família que tem um senso de autoridade dada por Deus, tem um senso de responsabilidade que vem no pacote. Pedro, você me ama? Eu amo sim, eu amo muito, eu amo demais, eu amo agora, eu amo. Então vai apacentar, porque quando tem autoridade sendo delegada, tem responsabilidade no pacote. Não basta você dizer que você gosta de mim, não basta você dizer que me ama. Quando você diz isso, então apacenta. Sabe por quê, Pedro? No verso 18 fala sobre a influência de Pedro. Quando você era jovem, você vivia do jeito que você queria. Você fazia as coisas do jeito que você queria. Você influenciava as pessoas, fazia bonito e todo mundo aplaudia. Era muito legal. Você se cingia a você mesmo. O que é isso? Você colocava a roupa que você queria e você se cingia. Cingir fala de um cinto, fala de autoridade. Você colocava a tua própria autoridade. É você que se achava. Mas vai chegar um tempo que você vai envelhecer. Sabe qual é o termo aqui? No original não é envelhecer. É no tempo que tu serás maduro. Quando você for maduro, Pedro, não é você quem vai se cingir. São pessoas que vão cingir você. E quando Jesus estava dizendo isso, Jesus não estava dizendo que ele seria passado um cinturão na sua cintura. Mas seria passado um cinturão de cadeias nos seus braços e nas suas pernas. Porque assim eram as cadeias da época. Porque toda vez que eu tenho autoridade, eu tenho uma responsabilidade. E a minha responsabilidade vem com peso. Enquanto a gente é jovem, enquanto a gente não entende as coisas, enquanto a gente não tem senso de autoridade e nem senso de responsabilidade, a gente fala o que quer. A gente passeia para onde a gente quer. A gente anda com quem a gente quer. A gente come, bebe, passeia, anda no meio de pessoas, porque a gente só é influência. Mas quando a gente tem autoridade, irmão, a gente para pensar aonde a gente vai, com quem a gente vai, quando a gente vai, que hora a gente vai, que hora a gente volta, com quem a gente come, com quem a gente bebe, com quem a gente deita, com quem a gente levanta. Porque quem tem autoridade sabe que tem responsabilidade. E muitas pessoas estão apenas na empolgação. E empolgação não é responsabilidade. Eu me lembro da história de um rapaz, ouvi essa história muitos anos atrás, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem,
me veio essa história à cabeça. Eu me lembrei de um rapaz que tinha uns 20 e poucos anos de igreja, e ele chegou para o pastor um dia e falou assim para o pastor: pastor, eu não quero mais servir a Jesus aqui com o senhor como meu pastor, não quero mais ficar na igreja, porque eu não sinto mais, não tô sentindo mais. Sabe o crente sentimental? Eu não estou sentindo mais. Parece que os cultos já não me faz sentir mais. Eu não estou sentindo. Aí, eu vou ser bem sincero para o senhor, eu estou saindo da igreja, eu vou sair da igreja, porque além de não estar sentindo mais nada, eu vou ser bem sincero, já faz 20 e poucos anos que eu congrego aqui com o senhor, e eu acho que nem 5% das tuas mensagens eu tenho guardado na minha cabeça. De 100% que o senhor pregou, nem 5% eu guardei, nem 5% eu lembro. Então, de que adianta ficar aqui, pastor? Eu não estou sentindo e nem lembro do que o senhor já falou para mim. Aí o pastor, que é uma autoridade, tem senso de responsabilidade, olhou bem nos olhos desse rapaz e falou assim: olha, quer dizer algo para você. Eu estou casado com essa mulher, e apontou para a esposa dele, faz mais de 30 anos. E nesses últimos 30 anos, mais de 30 anos que eu estou com ela, ela cozinhou para mim praticamente todos os dias. E todos os dias eu comia a comida dessa mulher. E eu vou dizer uma coisa para você. Mais desses 30 anos que eu estou com ela aqui, nem 5% eu lembro de qual comida que ela fez para mim. Mas eu quero dizer para você que se eu estou vivo e de pé, olhando nos teus olhos aqui, bem sustentado, é porque por 30 anos essa mulher fez comida para mim todo dia. Sabe por que muitas vezes nós estamos aqui? Sem empolgação nenhuma? Porque quando a gente entende o senso da nossa autoridade, nós sabemos que nós temos uma responsabilidade de ser igreja. Empolgado ou não, lembrando da mensagem passada, retrasada do ano passado ou não, se eu e você estamos vivos aqui, não é pela empolgação do culto desse domingo, é por todos os outros domingos que fomos alimentados e Jesus nos manteve de pé para estar aqui hoje. Você pode não lembrar da canção que foi cantada aqui ano passado, você pode não lembrar do culto do ano retrasado, de 10 anos atrás, se é que você tem 10 anos de fé, 20 anos de fé, mas foi aquele culto há 10, 20 anos atrás que te manteve vivo e te trouxe até aqui, até hoje. Foi aquela adoração lá, quando você estava empolgado, que você era um influencer, que te fez hoje ter autoridade e ter o senso de responsabilidade para você estar aqui até hoje. Porque, irmãos, nós precisamos aprender que cada igreja tem um jeito de ser. Assim como cada família tem um jeito de ser, sim ou não? Na tua casa, talvez você goste de acordar cedo, tomar café da manhã. Tem casa que não gosta de acordar cedo, e que mesmo tem casa que acorda cedo, não toma café da manhã. Tem casa que ama o almoço, não vive sem almoço. E tem outras que não vivem sem janta. Tem outro que fala, eu posso até ficar sem almoço, mas sem janta eu não fico. Aí o outro que está falando isso fala, o quê? Você não almoça? Se eu não almoçar, eu morro. Aí tem outro que diz assim, se eu não tomar café da manhã, não almoçar, tomar café da tarde, jantar e ter uma ceia à noite, eu morro. Aí você olha para o irmão e você fala, está quase morrendo já. Cada um tem uma cultura, sim ou não? Tem casa que gosta de acordar cedo e fazer exercício. Tem casa que não gosta nem de assistir na televisão exercício. Não, tira isso aí. Tira. Isso está me influenciando para o mal. Daqui a pouco, vai que eu sinto vontade de correr. Vai, né? Não quero nem ver o exercício. Então, cada casa tem um jeito de ser. Tem casa que acorda cedo, tem casa que acorda tarde, tem casa que dorme cedo, tem casa que você passa na porta 9 horas da noite. É até bonito, né? Eu acho bonito isso. Porque na minha vida nunca existiu isso. Na minha casa é 3 da manhã, tá lá. Restitui. A mulher tá fritando um bife lá. Eu quero de volta o que é meu. Traz um bife aí que eu quero de volta o que é meu. Lá no condomínio, o segurança já sabe. Precisou de ajuda? Vamos na casa do pastor. Em duplo sentido, porque a gente é pastor e porque ele sabe que a gente tá acordado. Se eu não estou em casa, eu estou na igreja. Daí ele já está chegando. Cada casa tem uma cultura, cada casa tem um jeito, sim ou não? E as igrejas vão ser diferentes.
Cada igreja tem um jeitão de ser. Eu coloquei alguns tipos de igreja aqui que existe. Existe a igreja missional, que gosta de atrair pessoas. Missões, trazer pessoas, almas, vidas. Tem a igreja educacional, ensina a Bíblia, palavra. Tem a igreja terapêutica, igreja do conforto, das emoções. Tem uns influencers que gostam mais disso. Igreja do conforto, das emoções. E a igreja da edificação, fortalece a fé, ora pelos enfermos, cura e tal. E existe aquela que é um mix, tenta pegar um pedacinho de cada culto é uma surpresa, você nunca sabe o que vai acontecer. Né? Aqui nós tentamos ser uma vitamina de Jesus. Um dia nós põe a mão, um dia nós dá o rodo, um dia nós dá a voadora, né? No ensino da palavra, um dia a gente tenta confortar, vocês, bate, pá. A gente tenta, né? A gente tenta trazer uns confortos para vocês. Todos têm o seu valor, sim ou não? Cada família tem o seu valor, não tem? Cada igreja com o seu estilo, o seu tipo, não tem o seu valor, sim ou não? Então, irmão, mas nenhum disso que eu estou falando é o centro. Isso são estratégias, são jeito, porque o centro de todo culto é Cristo. E o culto que tem um propósito principal, sendo Cristo, tem comunhão com Deus e o prazer de ter comunhão com Deus. Nós podemos ter esses estilos, mas se Cristo não for o centro do culto, vai passar, irmão, é só influência. Eu posso ser missional, educacional, posso ser do jeito que for, mas se for só de influencer, é só por um tempo. Porque uma igreja que tem comunhão com Deus, que Cristo é o centro, irmão, é uma igreja que vai colocar em você um senso de autoridade que você tem e o senso da responsabilidade que você carrega. Porque você é uma autoridade constituída por Deus na terra. A partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, você passa a ser autoridade no nome de Jesus. E como autoridade no nome de Jesus, você tem uma responsabilidade sobre você. Porque sobre o teu nome, tem um nome agora. Quando as pessoas olham para você, elas veem Jesus agora. Quando elas olham para a tua casa, elas veem uma igreja. Quando elas olham para o teu casamento, elas veem o fundamento de Cristo. Se você grita, fala alto, o jeito que você se expressa dentro da tua casa, está dizendo quem é teu rei, quem é teu dono, que tipo de igreja você é. Porque se você tem autoridade, você tem que saber que você carrega uma responsabilidade. Jovem, quando está na escola, você é crente, você não é só autoridade lá, você tem responsabilidade lá. E tem muita gente que tem vergonha, como Pedro, nega e vai e volta a pescar peixe. Por quê? Por causa que o medo nos faz fugir da autoridade e da responsabilidade. Porque todo influencer é medroso. E é por isso que ele só influencia. Ele não quer ter senso de responsabilidade. Ele quer falar, quer que as pessoas façam e repitam o que ele faz. E depois ele foge. São abusadores da internet. São esses aí que nós estamos assistindo nesses dias. Então o que o Senhor está nos chamando? O Senhor está nos chamando para verdadeiramente nos achegarmos a Ele. Diga, se achegar a Ele. Nós precisamos nos achegar, porque Ele é o centro. No culto não apenas nós falamos sobre Deus, mas nós nos encontramos com Ele. O culto não é um lugar de falar de Deus, é um lugar de se encontrar com Deus também. Eu estou falando sobre a palavra de Deus e as coisas de Deus aqui, mas Deus está aqui. Ele se faz presente aqui. Assim como Ele também se faz presente na tua casa e tem que fazer. Mas a igreja é o lugar da comunhão dos santos. É onde todos aqueles que são santificados se reúnem para renovar a sua autoridade. Quem está entendendo? E automaticamente vai renovar a sua responsabilidade. Porque cada culto que você sai daqui, você sai com um senso de responsabilidade maior. Eu preciso ser um homem melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor, um marido, um trabalhador, um funcionário, um empregado, um médico, um engenheiro. Você precisa sair daqui com esse senso de responsabilidade. Por quê? Porque o culto que você veio cultuar, o centro dele é Cristo e não você. O centro desse culto é Cristo, não o pastor. Ah, não gostei dessa canção. Não é para gostar. Não gostei dessa pregação. Não é para gostar. É para mudar. Normalmente a pregação que eu menos gosto é a que mais está me mudando. Porque é a que mais está me confrontando. E eu fico com muita preocupação com pessoa que todo culto para ele é uma chalapada. Porque se todo culto ele apanha, é porque ele está devendo muito. Sim ou não? Eu estou falando rindo para você rir também.
Porque, irmão, se eu não estou ralado, eu não tenho medo do litro de álcool. Mas se eu estou todo ralado e meu pai e minha mãe vêm na minha direção com um vidro de álcool, o que eu penso? Vai meter álcool em mim. Vai passar álcool em tudo. Você já começa, grita, mas o álcool nem chegou lá ainda. Então eu preciso me achegar a Deus, saber que o culto é para Ele. Abra sua Bíblia aí em Tiago 4. Tiago, capítulo 4. Verso 8. Tiago 4, 8 diz o seguinte para nós: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós outros. Irmãos, quando eu saio do meu ponto de inércia, do meu ponto de descanso, do meu ponto de diversão no domingo, e eu digo, eu estou indo me arrumar, me ajeitar, estou indo me purificar, para ir me encontrar com Deus, na casa dEle, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou abandonando, largando tudo isso aqui que é gostoso, que é bom, que é legal, que é descanso, que é divertido, para ir até a tua casa, me achegar até o Senhor. Você acha que Deus vai deixar de se achegar até você quando você vem com o coração limpo, ou as mãos puras, deixando as obras do pecado para ter o contato com Ele? Você acha que Deus vai te deixar aí abandonado, irmão? De maneira nenhuma. Porque o centro do culto é Cristo. E se nós viemos para cultuar a Cristo, Cristo se achegará a nós de uma maneira poderosa, vai aumentar a nossa autoridade, mas também vai aumentar a nossa responsabilidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Diga comigo, todo culto é trinitário. Ah, pastor, o que é isso? Eu vou explicar para você. Todo culto é trinitário. Diga comigo, o culto é o Pai. Diga, o culto é o Pai, por meio do Filho, através do poder do Espírito Santo. Todo o culto que nós vemos na igreja é ao Pai, por intermédio do Filho, Jesus, através do poder do Espírito Santo. Todo o culto é trinitário. Quando eu saio da minha casa e venho até a igreja para ter comunhão da minha família, junto com as famílias dos meus irmãos em Cristo Jesus, a minha adoração é ao Pai, porque eu sou atraído e revestido ali por meio de Cristo, através do poder do Espírito Santo que é derramado em mim, através da sua palavra, através da oração, aonde Deus é o centro de tudo neste lugar. E você sai carregado com isso daqui e volta lá para a tua casa, para fazer da tua casa, que é a tua primeira igreja, esse mesmo ambiente carregado pelo culto trinitário. Deus é Pai nessa casa, Ele é o Senhor desta casa, por meio de Jesus Cristo que morreu por mim na cruz, através do poder do Espírito Santo, que habita em nós hoje e que se revela ao mundo, porque o mundo vai conhecer Jesus e conhecer Deus Pai através do Espírito Santo, através da minha vida e da sua vida. É através da minha casa e da tua casa, da minha família e da tua família, do meu casamento e do teu casamento. É da minha igreja e da sua igreja que as pessoas vão conhecer Jesus. Porque o culto aqui, o centro é Ele. Deus ama estar com o seu povo, irmão. Deus sempre amou estar com o seu povo. Lá no Éden, Deus amava estar com o povo dele. Quem que era? Adão e Eva. O que Deus fazia lá no Éden? Andava. Todas as 6 da tarde Deus vinha andar no Éden. Quando nós vamos para o Sinai, Deus descia no Sinai, porque Deus amava falar com o povo. Deus descia sobre o povo. Deus vinha com poder no tabernáculo. O que Deus fez no tabernáculo? Ele habitou. Ele amava habitar no tabernáculo. E quando veio para o templo, no templo ele se manifestou. Ele se manifestava no templo como ele se manifesta hoje. Mas hoje Deus se manifesta no templo através da habitação dos seus filhos, que sou eu e você. Nós somos templo do Espírito Santo, sim ou não? 1 Coríntios 6,19. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Irmão, irmã, o teu corpo é morada do Espírito Santo. Você é lugar de habitação do Espírito Santo. Deus ama habitar em mim e você, através da sua pessoa, chamada Espírito Santo.
E Deus não tem problema com o templo. Êxodo 25:8. Diz o Senhor que o meu povo me fará um santuário. Somos morada do Espírito Santo. O povo vai fazer um santuário para ele vir habitar. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. E nesse santuário ele também habita. Por quê? Porque os seus ungidos habitam aqui junto com ele. Ele faz deste lugar aqui também sua morada. A igreja não é um lugar qualquer. Aqui na nossa igreja você tem liberdade. Diga comigo, na igreja, amor e honra, eu tenho liberdade e não libertinagem. Aqui você tem liberdade, não libertinagem. Você não entra de qualquer jeito, você não permanece de qualquer jeito, você não fala o que você quer, você não faz o que você quer. Porque aqui é um lugar de liberdade, mas não de libertinagem. Porque este lugar é morada do Altíssimo. É um lugar ao qual nós fizemos como santuário para Deus. E para eu honrar o ambiente onde eu estou, eu preciso honrar aquele que está dentro de mim. Quem está entendendo? Porque, irmão, eu fico preocupado. Quem não honra o seu próprio corpo vai honrar a casa de Deus, o corpo de Cristo? Nunca. Quem não honra a sua casa, a sua família, vai honrar a casa de Deus? De maneira nenhuma. A propaganda pode ser boa por um tempo, mas ela acaba bem rápido. Porque é o que eu disse, a pessoa que não arruma o seu próprio leito vai ter autoridade de arrumar o altar de Deus. Por um tempo pode fazer propaganda, ser um bom influencer. Mas na hora que a azeitona foi espremida, da azeitona tem que sair azeite. E tem pessoa que é um bom influencer no altar da igreja, nos altares da vida. Mas o que Deus está querendo de você é como está o teu altar aí dentro. Como que está o teu coração. E através do teu coração, como é que estão as tuas atitudes? Eu tenho pregado sobre isso, há 5 cultos eu preguei sobre isso. Porque a tua boca vai falar do que está cheio do teu coração, e o lugar que você mais fala do que o teu coração está cheio é dentro da tua casa. E se você fala o que você quer dentro da tua casa, você vai passar um tempo nessa maquiagem de influencer cristão, você vai falar daqui a pouquinho do que teu coração está cheio. Você vai agir daqui a pouquinho do que teu coração está cheio. Porque, irmão, nós somos templo do Espírito Santo. Nossa casa é um lugar de morada de Deus, assim como a igreja também. Porque a igreja é a influência da minha casa. Então, se eu estou sendo bem influenciado, com peso de autoridade e responsabilidade pelo Espírito Santo, quando eu vier para a casa de Deus, eu não vou querer ser um artista aqui. Porque quem hoje, presta atenção, quem hoje faz do altar a sua influência, amanhã fará da sua vida uma derrota. Nós temos que entender para que Deus nos chamou, irmão. Se nós somos moinho ou se nós somos ventilador. Você já viu, talvez, essa alusão aí. Pastor, qual a diferença do moinho para o ventilador? Os dois sopram vento. Só que o moinho tem um princípio. É motriz. E o ventilador? O princípio é motor. Qual é a diferença? O moinho gera vento. E através do vento que ele gera energia. Então o vento, que é o Senhor, ele sopra para onde quer, o moinho, porque gira a sua hélice, enquanto ele gira a hélice, lá embaixo tem um princípio motriz, que ele está gerando energia, ele está gerando alimento, ele está gerando força ali embaixo, enquanto o ventilador, para gerar vento, ele consome energia. Que tipo de crente você é na igreja? Um crente moinho ou um crente ventilador? Um crente que gera energia na igreja ou que só consome energia dos outros? Você é um crente que tem autoridade, é moinho? Ou você é um crente influencer que é ventilador? Porque o moinho gera energia, o ventilador só consome. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes estamos desse jeito. Eu posso dar outra alusão aqui. Você é o crente termômetro ou o crente termostato? Você pode escolher. Porque o termômetro, ele vem, mede e mostra que temperatura que está o culto. Ele vem na casa dele, ele mede e mostra que temperatura que está o casamento dele. Ele mede e mostra a temperatura que está os filhos dele. Esse é o influencer. Mas agora o crente termostato, que é um crente de autoridade,
e dentro da autoridade ele sabe que tem responsabilidade, ele regula e ele gera a temperatura que ele quer para o ambiente. O crente termostato, ele chega no ambiente, ele faz a leitura sim de que temperatura que está, mas ele diz aqui, eu posso elevar o nível. Ah, meu casamento está meio frio, mas eu sou termostato, eu não sou termômetro, eu vou elevar o nível do calor no meu casamento. A minha paternidade está meio fria, os meus filhos estão meio frios, eu não sou termômetro para ficar medindo a temperatura do Êxodo, da Esther, da Eloá e da minha esposa. Eu sou termostato, eu sou aquele que esquenta eles. E se está quente demais, eu sou inverter, irmão. Aí eu esfrio. Só em todo mundo é ter um ar-condicionado inverter. Que no inverno ele esquenta. E no verão, ele refrigera. Que tipo de crente é você? Termômetro ou termostato? É aquele que mede a temperatura da igreja? Mede a temperatura do culto, mede a temperatura do louvor, mede a temperatura do estacionamento, mede a temperatura da comida, mede a temperatura do banheiro, mede a temperatura da cadeira, mede a temperatura se o tapete está não sei o quê, se a luz está... Você é termômetro ou você é o termostato? Que vê se algo não está bom, deixa comigo que eu vou deixar ele melhor. Está frio demais, deixa que eu vou esquentar. Está quente demais, está queimando, está passando do ponto. Pode deixar que eu vou refrigerar. Eu sou refrigério para a tua alma quando o negócio está ruim. Eu também sou fogo de Deus quando a coisa está ruim e está precisando aquecer. Quem somos nós, irmãos? Moinho ou ventilador? Termômetro ou termostato? Que tipo de igreja somos nós? Aquela que diz, não estou sentindo mais nada. Não lembro nem da mensagem do domingo passado. Que tipo de igreja somos nós? Temos que ter o prazer, irmão, o amor de ser família para ser igreja. Precisamos ser aqueles que geram energia, aqueles que geram força, aqueles que debulham o alimento, aqueles que pagam o preço, e não aqueles que ficam na igreja, olhando para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Mas eu estou soprando alguma coisa. Não, você está consumindo energia. Você está gerando gasto. Deus não te levantou para você ser um qualquer. Deus te levantou para você ter autoridade. Mas eu sei que a autoridade tem responsabilidade. E tem um monte de gente que não quer autoridade. Por quê? Porque não quer a responsabilidade. Eu não quero entrar na área do ministério. Por quê? Porque tem responsabilidade de estar aqui mais cedo. Tem responsabilidade de sair mais tarde. Tem responsabilidade de ser termostato. De pôr calor no ambiente. De regular o ambiente. De trazer ali aquilo que gera a regulação. Está errado, está sujo, eu vou limpar. Eu cheguei, está vazando. Ninguém vai pisar, porque eu arrumo antes. Eu ponho um sinal lá dizendo se eu não consigo arrumar na hora. Eu ponho uma tabuleta, não pise, não entre, não passe. O número de discípulos está crescendo, o número de carros está crescendo, os carros estão tendo que ficar para fora. Nós precisamos aumentar o número de pessoas para trabalhar. Mas a pessoa quer o microfone. Porque ela acha que isso aqui que é autoridade. Eu quero dizer para você que a autoridade é tudo aquilo que Deus te deu para fazer e você faz com excelência. Por isso não fuja. Abrace o teu chamado. Mas eu sei que esse chamado que é de autoridade tem responsabilidade. E tem muita gente abandonando o chamado de autoridade por causa da responsabilidade. Eu vou ter que fazer mais uma coisa na semana. Eu vou ter que atender mais pessoas. Eu vou ter que parar para ouvir pessoas. Porque as minhas festas, minhas saídas, meus churrascos, Está morrendo. Deus não quer te matar para você ser um filho, um servo. Deus quer que você ame ser família e ame ser igreja. Porque é por isso que tem homem que gera filho e abandona. Porque ele só quer o prazer do sexo. Ele não quer a responsabilidade da paternidade. São influencers. Influencers de relacionamento. Tem pessoa que quer falar e quer que todo mundo ouça ele. Mas não tem voz, nem peso de autoridade na fala, no meio da família, no meio da casa. Se você não tem autoridade dentro da tua casa, como é que você quer ter autoridade para os outros lá na rua? Eu sei que é mais fácil, porque lá ninguém te conhece. Mas essa máscara dura pouco tempo. Só existe igreja boa com família boa, irmão. Você pode ser um grande empresário e um péssimo pai. Mas você não pode ser um grande crente sendo um péssimo pai.
Você não pode ser um grande líder, um grande pastor, sendo uma má influência como marido, como filho. Não tem, irmão. Deus, pela misericórdia, querendo te salvar, pode te suportar por um tempo. Mas Ele quer você para Ele. Porque o culto é dele. Ele é o centro do culto. O centro do culto não é o pastor, o centro do culto não é o louvor, o centro do culto não é você. O centro do culto é Cristo. E eu faço culto lá na minha casa, antes de fazer culto na igreja. Por que nós constituímos a partir da semana passada, e já começou, se você não fez, caia de cabeça, entre, porque hoje, irmãos, não é o termo correto, mas tem gente que gosta desse termo, né? É doutrina nessa igreja agora. Toda quarta-feira, culto família. Pastor, não é culto familiar? Não, é culto família, porque é você e a tua família, e o pastor da família é você. E a pastora da família é você. Toda quarta-feira. Que horário, pastor? Não sei, você que é o pastor, você que sabe o horário do teu culto. Ô, meu senhor não vai passar um horário para mim? Não, porque senão eu seria o pastor lá no culto. Mas é você que é o pastor lá no culto. Então pode ser de manhã, de tarde, de madrugada, de noite, na hora do almoço. Não é nada burocrático. É você fazendo um culto ao Senhor, porque Ele é o centro, lembre-se. É onde você ora, é onde você lê a palavra, é onde você adora junto. Só isso. Toda quarta-feira, culto família, aonde os homens e as mulheres da casa são o sacerdote do lar, são o pastor da família. Porque, irmão, se você fizer culto lá, eu tenho certeza que você vai fazer culto aqui. Se você estiver cultuando a Jesus lá, Jesus for o Senhor da tua vida lá, Jesus vai ser o Senhor da tua vida aqui. Se você for influência para os teus filhos lá, você vai ser influência para os teus filhos aqui. Se você for influência para os teus pais lá, você vai ser influência para os teus pais aqui. Porque lá eu tenho certeza que pai não vai deixar filho ficar deitado na cadeira meio esparramado assim, não. Fala, se levanta, se ajeita, se apruma. Porque, irmãos, nós precisamos entender quem nós somos. Hoje nós estamos aqui na hora da nossa ceia. O culto da ceia não é um culto qualquer. Tá aqui, ó, tá o Gui e a Ana lá no fundo, lá chegaram. O Gui fez o papel de homem hoje comigo. Falou, pastor, tem uma festa familiar de uma pessoa muito importante para mim em Rio Branco do Sul. Eu tô indo para lá, eu não sei que hora que eu vou conseguir chegar. Como é que eu faço, pastor? Hoje é dia de ceia. Eu dei os passos sacerdotais para ele. Dei ou não dei? Aí ele disse assim, pastor, já conversei com a esposa, já fiz minha parte de sacerdote, já coloquei o pingo no i aqui, daquele tamanho. A Ana manda nele, mas ele é grande. Cadeira, né? Cabeça, Cristo, né? E assim vai, né? E ele falou, nós já decidimos aqui, pastor, nem que seja no final do culto, correndo, nós vamos chegar. Sabe o que é isso? Senso de responsabilidade. Porque os nossos levitas, eu digo isso para eles e digo para todos aqui, não são adoradores quando estão no altar. Tem que ser adorador quando está na cadeira, ou quando está em casa, ou quando está no trabalho, ou quando está na rua. Eu não contratei cantores aqui, vocês não contrataram pregadores aqui. Vocês são filhos, nós somos uma igreja que tem um pai, que é o Senhor, e me constituiu como pastor para cuidar de vocês com autoridade e responsabilidade. Então, quando a cobrança vem, porque pai só cobra filho. Assim como Deus só exorta filhos ao qual Ele ama. Então eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós temos muitas famílias no nosso meio. Vários tipos de família. Somos uma só igreja com vários tipos de família. Sim ou não? Sim. Somos uma igreja só com vários tipos de família. Sim ou não? Sim. Então nós temos uma tendência, irmão, a ter que lutar para dar certo. Sim ou não? Sim. Se você que é casado com uma mulher só, em nome de Jesus. Amém? E com um homem só. As mulheres também, né? Tem que falar, porque, né? Já dá BO, não dá? Na minha casa não era assim. Aí o outro diz, o problema é seu. Na minha era. Agora imagina, olha aqui. Eu vou fazer da minha igreja igual na minha casa.
Vai dar certo? Cada um vai querer fazer do seu tipo, e daí? Tem que ter autoridade no lugar ou não tem? E essa autoridade tem que ter responsabilidade, sim ou não? Porque senão eu vou querer fazer da igreja a minha casa. E eu não estou aqui no meu nome. Eu estou aqui no nome daquele que é o centro do culto. Jesus. Nós temos vários tipos de família. E um dos tipos de família que nós estamos tendo muito aqui na igreja, muito, são famílias com filhos de espectro autista. Quem aqui é uma família que tem filhos com espectro autista, levanta a mão. Você que é pai, mãe, que está aqui e tem filho, filha com espectro. 1, 2, hoje tem 2 aqui. Tem mais alguém? Nós temos muito mais famílias que temos aqui no ministério de crianças que têm hoje passado por essa circunstância e situação. Nós não sabemos ainda bem. Tem muito estudo, os pais, as mães sabem bastante coisa, mas aquilo que talvez muitos de nós, amigos nossos, família nossa, sofreu lá no passado, podia ser isso e a gente não sabia o que era. Mas uma coisa é certa, veio um boom, veio uma onda agora com essas circunstâncias e situações. E na nossa igreja, na liberdade que nós temos aqui, essas famílias têm liberdade de estar aqui. E elas têm liberdade de estar com os seus filhos aqui. Eu chorei muito essa semana orando por essas famílias. Porque muitas vezes nós não entendemos as dores que eles passam, os problemas que eles passam, as dificuldades e as guerras que eles passam. E muitos têm vergonha de estar na igreja. Porque os filhos muitas vezes falam alto, gritam, choram, caminham para lá e para cá. E não é porque essa igreja aqui é bagunçada ou esses pais não dão respeito, não dão ordem para os seus filhos. É um espectro. É algo novo que nós estamos aprendendo a ser igreja. É claro que esses pais têm senso de responsabilidade, e os outros que não estão aqui, e os novos que estão se chegando aqui, têm que ser instruídos, porque nós, como autoridade e a liderança, traz instrução. Mas eu quero dizer para vocês, que vocês e a casa de vocês são amados neste lugar. E a fala deles, a baguncinha deles, não nos incomoda. Porque é nesse altar que eles serão curados. É nesse altar que a tua casa é curada. É nesse altar que a tua família é curada. Eu estou dando um exemplo. Porque é um que chama muita atenção. Eu quero dizer a você, quando você vê uma criança fazendo um sonzinho um pouco mais alto, enquanto a gente não tem as nossas salas, que eu repito, não será quartos para esconder criança. Mas enquanto a gente não tem, eles têm os cantinhos deles. O pai vai lá dar uma olhada, um obreiro vai lá dar uma olhada e tenta esse negócio. Apoie. Ajude. Porque quando Deus nos entrega pessoas como essa, a nossa autoridade aumenta. Mas a nossa responsabilidade também aumenta. Porque tem muitas pessoas que estão fora da igreja hoje, porque têm vergonha dos seus filhos. Porque já foram exortados de maneira errada. Foram chamados à atenção sem graça, sem amor, sem alegria. Irmãos, eu sou muito sério nesse altar e vocês sabem disso e percebem isso. Porque eu tenho temor e tremor pela palavra de Deus, de pregar o evangelho, água com açúcar para você. E ser um sorinho básico que quando você chega em casa já acabou o efeito. Eu temo isso. Ludmila Feber dizia o seguinte: não confunda a minha chamada profética no altar com a Ludmila que desce do altar. A autoridade permanece a mesma, mas a pessoa muda. Eu posso ser um pouco sisudo aqui para pregar para você, mas eu amo você, e quando eu desço desse altar, a autoridade não muda, mas a pessoa muda. E a gente ama essas crianças, e eu sinto que Ele nos ama. Todos eles, vêm e nos abraçam, correm no altar para nos abraçar, e ficam perto da gente, sabe por quê? Porque eles sabem o lugar, primeiro, que tem a autoridade do nome de Jesus, e aonde eles são amados.
Todos vocês são amados, tantos vocês com filhos com esses espectros, ou qualquer outro, ou você é a família que está tudo bem, graças a Deus, ou de coisas que está aí que eu não sei, mas nós estamos prontos para ser canal de bênção para te curar e te libertar. Porque nesse altar tem autoridade para curar, nesse altar tem autoridade para libertar, nesse altar tem palavra de Deus para transformar a tua vida. Nossas crianças são amadas, nossas crianças são respeitadas, são honradas. Eu sei que tem hora que dá um estardalhaço mesmo, toda aquela situação. Ajude a família. Ajude os pais que muitas vezes estão cansados, estão sobrecarregados. Isso não tira a autoridade deles, isso não tira a responsabilidade deles, mas nós podemos ajudar. E eu sei que vão se achegar muitos, irmãos, muitos. Porque enquanto esses estão sendo curados, Deus vai enviando outros, porque Ele sabe que nesse ambiente Ele pode curar, porque eles são bem-vindos aqui. E tem uma coisa, nós pensamos no início do ministério, nós íamos por LEDs ali, LEDs, tudo esse negócio. Estávamos conversando, a mim falando, e Deus já tinha nos alertado aqui no tempo da intercessão. Um dia eu estava orando aqui no tempo da intercessão, e eu via como se um monte de luzes brilhosas se apagassem. E eu não entendia a palavra de conhecimento até aquele dia da conversa que a minha esposa veio me falar. Existem crianças com esses ou com outras síndromes, muitas vezes com coisas bem mais complicadas, que chegam em ambientes com luz apagada, luzes de LED, que elas entram em euforia e não conseguem ficar dentro do ambiente. Então até isso, Deus nos deu uma igreja bonita, bem iluminada, um ambiente de paz no espírito, na alma e no corpo. Para que esses pequeninos não sejam expulsos da porta para fora, como um pai que chegou para mim aqui domingo passado, falando comigo, 2 filhos, não vieram hoje, né? 2 filhos com espectro autista, que na outra denominação não conseguiu entrar e ficar na hora do louvor. Nem na hora do louvor, queria ir embora. O pai tinha que ir embora. A mãe não veio no culto, veio só o pai. Por causa do quê? Vergonha. O diabo está usando muitas vezes disso para afastar as famílias da igreja. Tirar os pais, em vez de vir com os seus filhos, os filhos ficarem em casa e os pais também. Eu quero dizer para você que seu filho não é um atrapalho nessa igreja. Essa igreja é um lugar de ordem, decência e pudor, mas de honra, amor, e é onde nós temos respeito por todas as pessoas. Só que na nossa liberdade nós não damos ocasião à carne, mas todos serão respeitados e amados. Quem está entendendo o equilíbrio da palavra? Porque, irmãos, nós precisamos voltar a essa essência. O amor da família, por ser igreja. Nós temos que amar, ser família e amar ser igreja. Ter o senso de cuidado, de zelo, na saída de um estacionamento, na porta de um banheiro. O cuidado. É pequeno demais, está sozinho, não pode ficar aqui. Está tempo demais, não pode, tem que sair. Isso é senso de responsabilidade, porque quando a nossa autoridade aumenta, a nossa responsabilidade aumenta. Quem está entendendo? Deus está enviando novas vidas, novas famílias. E vão vir com todo e qualquer tipo de circunstância e situação. Porque somos uma só igreja, mas feita por vários tipos de família. Então nós precisamos entender quem nós somos, irmãos. Porque nós podemos estar no ambiente da cura. Nós podemos estar no ambiente da libertação. E nos perdermos. Nós vamos ceiar agora. Peço que os obreiros já prepare a ceia para nós. Nós vamos ceiar hoje. E quando a gente lembra de ceia, eu também não posso esquecer de um dos 12 de Jesus. Falei sobre Pedro agora há pouco especificamente. Mas quando fala de ceia, eu me lembro de Judas. Porque Judas estava no ambiente da ceia. Judas estava no ambiente da cura. Judas estava no ambiente da libertação. Judas estava no ambiente do perdão, no ambiente da transformação. Jesus pediu para que uma casa fosse arrumada. Essa casa foi arrumada, foi ali adornada, colocado toalhas de excelência, tudo de excelência. Deixou a casa bonita, porque Jesus queria ceiar com os seus 12. Jesus queria cear com os seus discípulos. E Judas entrou dentro dessa casa. Ele estava em um ambiente de cura, mas presta atenção, Judas se perdeu na mesa da cura.
Judas era da família, mas ele deixou-se perder na mesa do perdão. Ele se deixou perder na mesa da cura. Ele se deixou perder na mesa da libertação. Ele estava com os outros 11 discípulos em Jesus. Eles conversavam. Eles estavam juntos lá. A Bíblia diz que ele tomou do punhado do pão e correu e foi embora. Porque a ceia não é comer pão. Ceia é comer pão na comunhão dos santos. Ceia não é comer um pedaço de pão. Ceia não é tomar um cálicezinho de suco de uva. Ceia é a comunhão com o corpo. Porque nós podemos estar diante da mesa e se perdermos. Judas se perdeu na casa da ceia. Judas se perdeu na mesa da ceia. Em compensação, um ladrão, pecador, um cara que sabia que devia, pendurado no madeiro, ao lado de Jesus, sabendo que estava lá porque era perverso, sabendo que estava lá porque era alguém que tinha corrompido pessoas. E ele fez daquela cruz um lugar de maldição. Ele fez ser o lugar da bênção eterna para ele. Judas, diante da mesa da ceia, se perdeu. Enquanto o ladrão da cruz, pendurado na cruz, aquele que se arrependeu e reconheceu quem era Jesus, que Jesus era rei, que Jesus era Senhor, que reconheceu os seus pecados, fez da cruz o lugar do seu perdão. Fez da cruz o lugar da sua transformação. Então sabe o que veio à minha cabeça? Nunca foi sobre o lugar, mas sim sobre o coração de quem está no lugar. Não basta eu estar na igreja se meu coração não está na igreja. Não basta eu estar na ceia se meu coração não está na ceia. Porque aquele homem, Judas, estava na ceia, mas o coração dele não estava lá e ele se perdeu. O ladrão da cruz estava lá, preso pelos cravos, sentindo dores e sabendo quem era. Mas reconheceu quem era e reconheceu quem Jesus era. O coração dele se dilatou para Jesus. O ambiente era inóspito, mas o Cristo era Salvador. Enquanto Judas estava diante do Senhor e Salvador, comendo e bebendo, e resolveu se perder. Eu estou te chamando hoje para ser igreja. Eu estou te chamando hoje para ser família. Eu estou te chamando hoje para ser nascido de novo, honesto, sincero, um povo diferenciado, um povo que faz a diferença. Eu não te quero apenas sentado nessa cadeira. Eu quero que você saiba quem você é sentado nessa cadeira. Eu quero que você saiba quem você é sentado lá na cadeira da sua casa. Eu quero que você saiba quem você é no dia que você estiver nesse altar, numa porta ou trabalhando em alguma área do ministério. Você saiba a autoridade que você tem e a responsabilidade que pesa sobre você, assim como você sabe e pesa quem você é lá dentro da sua casa. Porque para você ter autoridade aqui, você precisa ter autoridade lá. Porque, irmão, mais uma vez eu digo, nunca foi sobre o lugar, mas sempre será sobre o coração. Você pode estar na igreja com o coração errado. E você pode estar perdido. E tem muita gente lá fora hoje que pode estar numa boca de fumo nesse momento. E se fechar os olhos e clamar misericórdia e perdão, Jesus o encontra lá e o salva. Porque nunca está ligado apenas ao ambiente, está ligado ao coração de quem está. Alguém com o coração nascido de novo não vai ficar enfornado lá. Mas alguém que não conhecia Cristo está lá, tem a oportunidade de ser arrancado de lá por causa de um coração contrito e quebrantado. Quem está entendendo? Não sejamos como Judas, irmãos. Traidor, ladrão, que andava com a bolsa das ofertas de Jesus, mas enfiava a mão na bolsa e roubava Jesus. Chegava e via as pessoas fazendo oferta como Maria, aos pés de Jesus, olhava e se escandalizava e dizia: ué, que isso? Deveria vender e dar aos pobres. Achando que Jesus ia olhar para ele e falar: nossa, como você é bonzinho, nascido de novo. Gostaria que ela vendesse
um vaso de alabastro cheio de nardo para dar para os pobres. 1 ano de trabalho dela. Ó como você é bonzinho. Jesus não falou nada disso. Jesus o repreendeu com ensinamento, dizendo: os pobres vocês vão ter sempre, mas a mim, por pouco tempo. Ela escolheu a melhor parte, entregar tudo que tinha aos pés de Jesus. É esse mesmo que se corrompeu na mesa da ceia. O que se corrompeu na mesa da ceia foi o que se corrompeu na hora da oferta. Porque o coração corrompido, irmão, sempre na hora que ele vai ser exprimido, guarda isso aqui, estou fechando a mensagem. Toda pessoa, como Judas, na hora de ser exprimido, dele não sai o azeite da presença do Espírito Santo. Ele vai dar só o que ele tem. Então, na hora da oferta, ele demonstra o que ele tem dentro do coração. Ele não quer que seja derramado como oferta para Jesus. Parece bonzinho, vende, dá para os pobres. Quando chega diante da ceia, ele não se importa com aquele momento, ele não está ouvindo o que está sendo pregado. O que ele quer é o punhado do pão. Porque a Bíblia diz que ele tomou do punhado do pão e saiu correndo. Por quê? Porque ele só tinha fome, vontade de comer o pão, ele não queria comunhão. Nós podemos estar no ambiente certo com o coração errado. Nós podemos ser ministrados da maneira correta com o coração errado. Nós podemos ter o melhor pastor, mas está com o coração errado. Nós podemos ter a melhor igreja, mas está com o coração errado. Porque Judas tinha a melhor igreja, o melhor pastor, o melhor ministrador, a melhor ceia, o melhor tudo. E resolveu ser um traidor. Enquanto o ladrão da cruz viveu uma vida miserável, mas no dia que se encontrou com Jesus, ele não negou. Ele se arrependeu. Ele reconheceu. E Jesus, olhando para ele, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como que está teu coração hoje? Hoje eu pedi para que a ceia fosse servida a toda a igreja. Toda a igreja. Todas as famílias da igreja ceiarem junto. Pai, mãe, marido, mulher, filho, quem tiver. Todos ceiarem. Pastor, mas não sou batizado. Pastor, eu não sou casado. Hoje a ceia da comunhão para quebrar todo o jugo do inferno na tua mente e no teu coração. Isto não é legalidade para permanecer com a brecha aberta. Isso é Deus querendo purificar e santificar toda a igreja através do seu corpo e do seu sangue. Porque 1 Coríntios diz para nós, no verso 28, examine-se o homem a si mesmo. Existe o examinar? Existe, mas hoje, como autoridade e sacerdote sobre você, eu estou liberando o pão e o cálice, para que ao comer e ao beber, o Espírito Santo te santifique do alto da tua cabeça à planta dos teus pés. E que você, como família hoje, tenha prazer de ser família, tenha alegria de ser família, e prazer e alegria de ser igreja. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ceiar. E depois da ceia, nós vamos ofertar. Não com o coração do Judas. Porque Judas não quis a ceia, Judas não quis a oferta. Não quis o princípio da ceia e nem o princípio do ofertar. Mas nós, nascidos de novo, queremos a ceia e queremos ofertar. Com o coração disposto e disponível. Não deixe que o diabo saqueie o teu coração para você ser um saqueador dos princípios de Deus. Seja um dizimista, seja um primicista, seja um ofertante, seja uma pessoa que não aceite ficar sem estar presente em todos os cultos, é claro. Mas de um culto de ceia, não deixe que nada te arranque do culto de ceia. Esse ato profético, esse momento solene, é algo sobrenatural para a igreja. Jesus diz: fazei isso em memória de mim. É trazendo à tua memória quem eu sou para você. Faça isso em minha memória. Faça isso em minha lembrança. Faça isso em minha honra. Faça isso por amor de mim. Quem me ama e quem me honra terá prazer em ceiar comigo. Então hoje nós vamos ceiar. Todo mundo.
Todo mundo, pastor, todos. Os bebezinhos, até os que mamam, todos receberão a ceia. O Lian já está comendo tudo. Vai comer esse pão que não vai nem ver. Está com os dentão assim, ó. Não. Então nossos pequenininhos vão receber o cálice, vão receber o pão. Papai e mamãe ajuda aí. E em família nós vamos ceiar. Gostaria que os nossos obreiros, por favor, podem sair e sirvam a ceia. E não comam ainda. Reúnam-se em família. Pegue-se o cálice. Pega o pão. Vamos adorar o Senhor enquanto isso? Enquanto a canção é entoada, o cálice e o pão vão sendo entregues para toda a igreja. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus. Aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Jesus, aquele que ali na cruz do meio liberou seu perdão. Aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está para sempre. Aleluia. Aleluia. Todos foram servidos? Por favor, sirvam. A nossa equipe de louvor daqui a pouco vai estar ceando. Apocalipse capítulo 2, verso 5 diz para nós o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Parte A do versículo. Lembra-te de onde caíste. Deus sabe que nós pecamos, irmãos, sim ou não? Pecamos, todos nós pecamos. E a coisa mais terrível é que nós pecamos todos os dias. Mas qual a diferença do crente nascido de novo e do carnal? É que o carnal, ele sabe que peca todo dia e ele continua pecando e tem prazer em pecar. E muitas vezes está na igreja. Assim como o ímpio está fora. A diferença é que o nascido de novo, ele não tem prazer em pecar, ele não quer pecar, e se porventura ele escorrega de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou nos 3 horários do dia, ele logo se arrepende e ele clama ao Senhor para que tenha misericórdia dele. Porque o crente nascido de novo, ele não tem prazer pelo pecado, ele não tem prazer em viver na prática do pecado. Somos pecadores? Somos, mas não temos prazer em ser. A diferença é essa. É por isso que Jesus deu o seu corpo e o seu sangue por amor de nós. E Ele diz para nós fazermos e trazermos à memória, em todo o tempo, esse momento de ceia. Trazer à memória quem Ele é e o que Ele fez por nós. Então nós precisamos lembrar onde nós caímos. Hoje, como família, nós precisamos lembrar se nós pecamos uns com os outros. Você está aí em família? Você consegue reunir, dar umas mexidinhas na cadeira e ficar um pouquinho de frente um com o outro aí? Pai, mãe, esposo, marido, mulher, os filhos juntos? Consegue? Isso, se ajeita aí. Se reúne aí em família. Se reúne com a sua casa, marido, mulher, filhos. Olha um para o outro aí, a Bíblia diz: lembra-te onde caíste, arrepende-te. Teve algo que você cometeu nesses dias que porventura feriu, ofendeu o destino, a identidade dessa pessoa da tua família? Teve algo que você falou, que você cometeu,
alguma atitude que você tomou que desonrou o Espírito Santo? E talvez hoje em família, tendo que ceiar agora diante de Deus e diante dessa pessoa como testemunha, talvez você está precisando olhar nos olhos dela e dizer para ela assim: olha, me perdoe. Agora é você, Deus e a sua família. Olhe para essas pessoas, diga para elas se tem algo que você fez, que você falou, que você disse, se teve algo que te feriu, se teve algo que você feriu. É tempo de entrar agora na presença de Deus em comunhão familiar e dizer: olha, me perdoe, eu pequei contra você. Eu pequei contra você, eu errei. Eu falei o que não devia, eu pensei o que não devia, eu fofoquei o que não devia, eu entrei onde não devia, eu toquei no que não devia. Se existe algo, essa é a tua casa, essa é a tua família. Não existe lugar mais poderoso para você se santificar do que o altar da tua casa, o altar da tua mesa, o altar da tua cama. Para que você tenha autoridade no altar da tua igreja, você precisa ter autoridade no altar da tua casa. Que você e a sua casa sirvam ao Senhor, e sirvam com alegria, sirvam com o coração limpo, sirvam com os lábios limpos, com a boca limpa, com os olhos limpos, com os ouvidos limpos, com o coração limpo. O que é que você está precisando limpar diante de Deus? Não vai ter igreja boa ou família ruim, irmãos. Vamos consertar nossos lares, vamos consertar nossas casas, para consertar a igreja de Cristo Jesus na terra. A igreja é uma bênção, porque as famílias são uma bênção. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo o pão que você vai comer. Eu abençoo o cálice que você vai beber. Eu abençoo o teu destino, a tua identidade. Eu abençoo a tua casa e a tua família. Eu abençoo as obras das tuas mãos. Eu abençoo a palavra que sai dos teus lábios. Eu abençoo as obras das tuas mãos, as plantas dos teus pés. Eu abençoo você. Eu abençoo a tua casa. A tua casa será um lar de paz. Tua família será uma família de bênção. Teu casamento será uma referência. Você será uma referência como pessoa. As pessoas verão Cristo em você, porque Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro do culto. Cristo é o centro da tua família. Cristo é o centro da tua casa. E o Espírito Santo habita dentro de você. Ele é o centro da tua vida. Ele é o centro da tua casa. Ele é o centro do teu lar. Ele é o centro das tuas atitudes. Ele é o nosso centro. O Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado pela entrega do teu corpo. Obrigado pela entrega do teu sangue. Por amor de nós como indivíduo, como pessoas. E obrigado pela entrega do teu corpo e a entrega do teu sangue. Por nós como famílias. Famílias de Cristo. Famílias cristãs. Famílias de homens e mulheres nascidos de novo. Homens e mulheres transformados, Senhor. Abençoe a ceia dessa noite de uma maneira sobrenatural. Toca no cálice agora, Senhor. Toque no pão agora, Senhor. E o teu povo, ao comer do pão e ao beber do cálice, tenha cura, tenha libertação, tenha transformação em seus lares. Por um minuto, ore com a sua família. Ore aí com a sua família. Ore, abre a sua boca. Profetiza, abençoe a tua casa. Abençoe com toda a sorte de bênçãos. Começa a profetizar a palavra de milagre sobre a tua casa. Palavra de milagre sobre o teu casamento. Palavra de milagre sobre teus filhos. Palavra de milagre sobre os teus bens. Começa a profetizar multiplicação de bênçãos. Multiplicação de paz. Multiplicação de alegria. Multiplicação da prosperidade física, emocional, espiritual. Senhor, eu abençoo o teu povo debaixo dessas palavras. Eu abençoo os levitas do teu lugar. Eu abençoo os levitas da mesa. Eu abençoo os levitas que trabalham na porta desse momento. Eu abençoo os servos que estão na tua casa.
debaixo dessa mesma unção, a unção da libertação da cura, da restauração da família, todos aqui juntos servirão ao Senhor. E a mentira, o engano, a dissolução, a dissolução, todo engano cairá por terra. O espírito da separação, da destruição cairá por terra. O espírito da morte cairá por terra. Agora, em nome de Jesus, porque através desta ceia, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, vida sobre a tua casa, vida sobre a tua família, vida sobre o teu lar. Receba a vida de Deus aí, receba a vida de Deus aí, em nome de Jesus, e em comunhão com a sua família. Coma do pão e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Em nome de Jesus. Vou trocar o cálice com a minha princesa aqui. Vocês são tudo importante, tá? É isso aí. Aí, ó. Aí é a legalidade das bênçãos. Divide comigo que eu dou pra você. Amo vocês. Você pode celebrar a Jesus pela vitória na tua família, pela vitória na tua casa, pela vitória no teu lar. Jesus já morreu a nossa morte, Ele ressuscitou e Ele está vivo, porque Ele vive a nossa vida no novo amanhã. Aleluia! Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Está tua vitória. Ele ressuscitou. Diga comigo, meu Jesus. Ele está vivo. Diga o meu Jesus. Diga Ele é meu. E eu sou dele. Ele é o Senhor da minha casa. Ele é o Senhor da minha família. Ele é o meu Redentor. Ele vive. Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer em um novo amanhã. Quem crê nisso, dê glória a Deus e um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia! Já adoramos, já adoramos, já exaltamos, te glorificamos, Senhor. Aleluia! Aleluia! Diga comigo mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso precisa ser uma convicção em nossa vida. Olha como você ceiou hoje e profetize como você vai ceiar na próxima ceia. Você vai dizer assim, a minha família vai estar muito mais gente aqui. Vai ter muito mais gente aqui comigo. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós temos que ser profeta para dentro da nossa casa. Não é ser bom por de fora só, não. Nós temos que ser bom por de dentro. Porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E serviremos com alegria, com honra e com ousadia. Amém? Prepare a sua oferta neste momento. Irmãos, nós precisamos de um milagre esse mês. Nosso aluguel está para vencer. Precisamos de um milagre. Para muitas contas que nós temos que pagar da reforma, nosso aluguel desse mês, peço a você a tua lealdade, a tua fidelidade. Não deixe que o diabo encha o teu coração como encheu de Judas.
Não perca a bênção, não perca a alegria de ser fiel ao Senhor. E é fiel no tudo. Tudo que entra na tua mão, seja fiel. É fiel no tudo do marido, fiel no tudo da esposa. Reúne, porque não existe mais o teu e o meu, é o nosso. E devolva ao Senhor. Ore ao Espírito Santo e peça a Deus: Senhor, qual é a oferta que o Senhor quer que eu faça até o fechamento desse mês na tua casa de uma maneira especial? E faça uma oferta diferente da oferta tua de culto, corriqueira que você faz. Ore a Deus e peça ao Espírito Santo, até o dia 30 de setembro, prepara uma oferta no teu coração e entregue na casa de Deus. Para que tudo supra, nós fiquemos bem, com o coração em paz, e não venhamos passar nenhum tipo de situação ou circunstância que não honre a Jesus. Nunca passamos e nunca passaremos. Mas estamos em um tempo de desafio. E queremos urgentemente terminar essa bênção aí. Mas enquanto a gente não ajustar a casa, não vamos dar o passo para não nos perdermos. Então peço a vocês fidelidade, lealdade, um coração de amor, um coração de honra, e entrega ao Senhor também na vida financeira. Amém, irmãos? Espírito Santo, eu abençoo cada semente, cada semeador. Eu abençoo cada primicista. Eu abençoo cada dizimista. Eu abençoo cada ofertante. Que todos eles, Senhor, recebam do melhor do Senhor. E que ao semear no teu reino, eles tenham uma colheita extraordinária. Que se cumpra na vida deles o que a tua palavra promete. Isso não é palavra de homens. Isso não é troca. Isso é princípio do Senhor para a tua igreja. Eu abençoo teus servos e libero eles debaixo dessa unção. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sai do seu lugar. Venha ver para frente. E eu já vou te dar a bênção apostólica. Passar os recados aqui para você. Pode sair do seu lugar, vem. Venha com alegria no teu coração. Saia disposto, saia disponível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Lembrando então, irmãos, primeiro quero agradecer a vida dos jovens, né? Nosso jovem Lúcio, nossa jovem Tati, e os nossos jovens que ontem estavam lindos aqui, amém? Quem era o jovem que estava lindão, lindona aqui, ó, diga aleluia! Meu Senhor, vocês tinham que ver. O Gediel está agora mais lindo do mundo aqui. Jogador da seleção brasileira nato. Sei que tinha tanta gente bonita aqui. O Esdras estava cabeludo. Coisa mais linda do mundo. Nem vou contar o resto. Mas parabéns pela rede de jovens. Sábado que vem não temos rede, né? Mas se prepare porque cada rede vai ser uma surpresa nova aí. Lembrando então, irmãos, toda segunda-feira, apesar de estarmos em 21 dias de jejum a partir do dia 10, estamos em 21 dias de jejum. Nós estamos caminhando nesse jejum e Deus tem nos dado graça. E vamos crescer, porque quanto mais o tempo passa, mais a graça aumenta. Amém? Então são 21 dias de jejum, 21 dias de oração. E na segunda-feira é o dia oficial do jejum do ministério. Vocês já sabem disso. Então amanhã, tire um período de jejum. E se você puder estar conosco, 20 horas aqui no templo, um tempo de 1h15, 1h20 de intercessão aqui, orando por todas as áreas do ministério, famílias, um tempo de palavra, comunhão. Então é muito rápido, das 8 até 9h15, mais ou menos 9h20, um tempo de oração, onde a gente fecha o tempo do jejum das segundas-feiras especificamente. No caso, estamos em 20 dias de jejum, então já continua segunda, terça, quarta e assim vai. Amém? Relembrando aí então, que quarta-feira agora está constituído como princípio aqui no ministério. Quarta-feira é o culto família, onde você é o pastor da tua casa e você tem ali 20 minutos, 30 minutos, quanto tempo você quiser para fazer um culto com a tua família, um louvor,
um tempo de oração e uma reflexão bíblica, onde vocês oram junto toda quarta-feira e você escolhe o horário. Eu sei que normalmente mais fácil é à noite, mas não é obrigatoriedade. É você quem faz o horário junto com a sua família ou quase toda a família, se for possível. Amém, gente? Então, quarta-feira é isso aí. E sexta-feira é o nosso Super GD aqui no templo. Amém? Sexta-feira, em nome de Jesus, se Deus nos permitir, estaremos com o pastor Emerson e a pastora Gelva, que eles eram do ministério do pastor Cirilo, lá em Minas Gerais, na Getsemane, há alguns anos atrás, vieram para Curitiba e hoje estão auxiliando na área da adoração na cidade de Fazenda Rio Grande, do ministério lá na Fazenda Rio Grande. Mas fazem parte do nosso compêndio de amigos, de pastores do Café de Curitiba e do Café de Boqueirão. Um homem muito usado por Deus na área da adoração, com uma seriedade na palavra. Então, eu creio que ele vai estar em duas oportunidades conosco, tanto aqui no Super GD, quanto a reunião dos levitas, que eu vou estar fazendo com todos os obreiros da casa de Deus, os que tocam, os que cantam aqui, e ele vai trazer uma palavra também nessa área, e eu vou estar anunciando com antecedência para ninguém faltar nesse dia, que vai ser um tempo muito oportuno. Mas eu creio que vai dar certo dele estar conosco aqui, junto com a esposa dele, sexta-feira no Super GD. Não percam, gente. O Super GD tem sido maravilhoso. Cada Super GD, algo novo da parte do Senhor. Então, nessa sexta, Super GD. Sábado não tem rede jovem. Domingo, culto, 18 horas. Amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos, sentido de receber. Quero te abençoar. Temos lanche, pizza, como é? Pizza de forno, forno de não sei o quê, de lanche de não sei quando, torta de pizza, de forno, de lanche, de isso aí. Entendeu? Torta de pizza, pizza de forno. Toda pizza vai no forno. Falei, ué, né? Mas tem pizza lá, você corre lá, a Sara tá lá. Se não for lá, ela vai comer tudo. Pelo amor de Deus, gente. Ajuda a Sara a comer só um pedaço junto com a gente. Amém? Ela vai vender para você por um preço camarada. Na mão dela é R$10. Entendeu? Na minha é 12, mas na dela é 10. Se vocês forem lá é mais barato. Amém? Que o grande amor de Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Não saia sem dar abraço.